Nacional, Thaís, que está em pauta no Supremo Tribunal Federal, que vai retomar o julgamento sobre a validade do juiz de garantias, né, que vai passar a compor a estrutura do judiciário em todo o Brasil. Na semana passada, os nossos ministros, doutor Tiago, já tinham formado maioria em relação a essa pauta. Mas como é um assunto muito novo, é fundamental que a gente explique também para os ouvintes aqui do Jornal da Mix o que é o juiz de garantias. Muito obrigado pela sua participação na manhã de hoje aqui no Jornal da Mix. Bom dia. Primeiramente, muito bom dia, né, a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix. É um prazer, né, a confiança de estar aqui presente, tentando dirimir, né, tentando resolver essas dúvidas. E, na realidade, o juiz de garantias, colocando de uma forma muito simples, é uma mera divisão de trabalho. Nós teríamos um magistrado que atuaria durante a fase do inquérito para quê? Magistrados investigam? Não. Não é função do que o delegado função. Ele precisa de alguma medida, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, uma prisão preventiva. Só o juiz pode determinar essas medidas. E aí o que acontece? O delegado tem que pleitear, tem que pedir, tem que representar ao magistrado. O que é que a lei fez? A partir de dezembro de 2019, a lei foi modificada para dizer uma coisa muito simples. Haveria um juiz que atuaria nessa primeira fase até o recebimento da denúncia e um outro juiz que atuaria na fase da instrução. E a grande sacada, a grande interessante posição nesse ponto é o quê? É evitar que o juiz que já decretou uma prisão, já quebrou sigilo bancário, telefônico, fiscal, um juiz que eventualmente já está convencido, por exemplo, da responsabilidade de alguém, ficasse responsável pelo processo. Justamente por quê? Porque, no final das contas, o processo se transformaria num mero jogo de cartas marcadas, onde o juiz já estava pronto para condenar, a convicção dele já estaria formada, e com isso, no final das contas, o réu já entraria condenado na ação. Então, para evitar esse tipo de situação, que a gente chama a teoria da dissonância cognitiva, isso não é porque o juiz é ruim, não, isso é porque é normal do indivíduo que produz a prova, o indivíduo que já teve contato com ela, que ele já esteja convencido da sua responsabilidade. Então, para evitar isso, para que a gente tenha um juiz originalmente responsável pelo julgamento, um juiz que esteja apto a analisar o processo através das provas que são produzidas dentro do processo, é que se está discutindo e se formou maioria no Supremo Tribunal Federal a respeito da obrigatoriedade desse instituto. Agora a discussão vai girar em torno do prazo para que isso seja implementado. O Supremo deve voltar a essa discussão, doutor, amanhã? Essa é a previsão? Isso. Na realidade, existem outros elementos que também estão sendo colocados em discussão, mas o principal elemento agora diz respeito ao prazo que os tribunais vão ter para se acomodar para fazer essa remodelação necessária em relação à divisão de trabalho, porque hoje não é assim que funciona. Hoje, o mesmo juiz que trabalhou na fase do inquérito policial é o juiz que vai trabalhar na fase do processo, da ação penal. Então, com essa remodelação, que, volto a dizer, é uma modificação que foi trazida pela lei, pelo pacote anticrime em dezembro de 2019, se encontra suspensa até então por conta de uma medida do Supremo Tribunal Federal. E aí os ministros estão ponderando se seria interessante um prazo de 12 meses, 24, 36 meses, para que os tribunais possam se acomodar e, dentro de 4 linhas, mais ou menos, entender qual seria o melhor perfil desse juiz de garantias dentro de cada estado e dentro da Justiça Federal. Doutor Tiago, o senhor acredita que, de certa maneira, um juiz dedicado à própria fase do inquérito fará com que a própria construção dessa peça ali ainda, né, na sua fase inicial, também tenha mais qualidade? Porque a gente está falando de um profissional que vai estar interagindo, né, com muito mais agilidade, vamos dizer assim, com a autoridade policial. Então, de alguma forma, até nesse período, que é o período da fase de denúncia, ele pode desconsiderar também alguma coisa que possa ali, talvez no afã, né, de investigar, seja um pouco exagerada demais, já ajuda também a filtrar um pouco essa realidade, né? Com certeza. E diga-se de passagem, essa é uma realidade que basicamente só o Brasil hoje
em matéria de estados democráticos não possui, né? Quase toda a Europa já possui o sistema do duplo juiz, né? O sistema do juiz de garantias. A América Latina já tem, o Chile já tem, a Argentina foi colocado recentemente. Então, inclusive existem experiências até aqui no Brasil, como por exemplo em São Paulo, de um juiz especializado nessa parte. Por quê? Porque primeiro você aumenta a velocidade na qual as medidas são tomadas. E no inquérito policial, é óbvio, tempo é muito importante na colheita da prova. Então, sempre que for necessário uma medida onde o juiz seja reclamado a determinar uma medida cautelar, o fato de ter um juiz especializado, o fato de ter um juiz que vai trabalhar efetivamente nisso, torna essas medidas mais céleres e mais eficientes. Mas não só isso. O que se reclama é que, no final das contas, nós teríamos um juiz mais preparado especificamente para tutelar as garantias daquele que está sendo investigado. E aqui tem um elemento importantíssimo. Por quê? Porque se a qualidade das garantias no âmbito do inquérito policial forem melhor respeitadas, isso evita, principalmente, que na ação penal a gente tenha nulidades que venham, eventualmente, prejudicar o Estado de gerir a responsabilidade penal desse indivíduo, caso ele eventualmente mereça. Tá aí, importante esse esclarecimento sobre o juiz de garantias e uma discussão que está atualmente no STF. Agora eu gostaria de voltar lá para 2020, quando o então ministro Luiz Fux suspendeu em janeiro de 2020 essa decisão através da aplicação do trecho da lei. Um dos problemas citados por ele foi, para fundamentar a suspensão, foi o impacto financeiro dessa medida que não teria sido previsto. O que isso representaria? Hoje, né, durante as discussões que se permearam nessas ADINs, né, são 4 ADINs que foram apresentadas lá no Supremo, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele fez um estudo muito completo, um estudo muito circunstanciado, no qual ele demonstrou que, na prática, esse impacto vai ser diminuto, vai ser muito pequeno. Então, ao contrário das previsões astronômicas que foram apresentadas originalmente durante as ações, o CNJ hoje tem um estudo muito interessante, que é um órgão que tem essa responsabilidade, demonstrando que o impacto disso seria muito pequeno. E não só isso, por conta de um outro item, de um outro elemento que foi apresentado também em dezembro de 2019, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal, o que houve na prática também foi uma redução da demanda apresentada ao Poder Judiciário por conta desses acordos que possam ser feitos entre o Ministério Público e o réu. Então, inclusive essa redução de demanda operada pelo Acordo de Não Persecução Penal acaba acarretando com que eventual impacto do juiz de garantias seja ainda menor ou quase que seja anulado, né? Porque uma demanda menor de um lado acarretaria a possibilidade da gente incrementar, né, essa situação do outro lado. Então, no final das contas, hoje a gente já tem, né, afinal de contas, estamos falando de um instituto que foi trazido em 2019 e nós estamos em 2023. Hoje a gente já tem estudos muito circunstanciados que demonstram que esse impacto financeiro seria muito pequeno. É verdade, e claro que toda ideia nova, né, doutor Tiago, em algum momento ela vai atraindo ali a atenção, enfim. A medida do ministro Fux foi bom porque propiciou esse grande levantamento feito, porque o país é continental, então o judiciário ele tem um perfil diferente de estrutura em todo o país. Mas aqui em Alagoas, por exemplo, doutor Tiago, eu tive a oportunidade de na semana passada escrever sobre esse tema para a edição do final de semana da Gazeta de Alagoas e Gazeta Digital, onde eu tive a oportunidade de falar com o ex-presidente do TJ e o desembargador Tutimés Airã. E ele falava que quando essa discussão teve início, ele estava no cargo como presidente e o atual presidente era corregedor, que é o desembargador Fernando Tourinho. E eles já haviam conversado ali sobre a realidade do caso de Alagoas e a proposta aqui é muito interessante, é que a 17ª Vara se tornasse nessa grande central aí para receber essas demandas, Thaís, e ela já conta lá com 3 magistrados, se colocaria mais 2 totalmente focados para essa etapa, o que garantiria a estrutura de funcionamento do juiz de garantias também aqui em Alagoas. Só falta a definição da regra nacional para que isso pudesse vir a acontecer. É claro que esse assunto está ainda com a bola rolando, usando o jargão aí do futebol, mas a gente agradece os seus esclarecimentos e quando for ter a efetividade dessa decisão, é possível que voltemos a conversar, doutor Tiago Mota, advogado criminalista, para amadurecermos ainda mais esse debate aqui com os nossos ouvintes e teleouvintes. Por hoje, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia de trabalho, doutor. Eu que agradeço e um excelente dia de trabalho. E só para terminar, quem alega que os custos seriam um problema, né, o custo da aplicação do juiz de garantias é menor
do que o custo da injustiça. Então, trazer o juiz de garantia seria um elemento importantíssimo, talvez um dos mais importantes nos últimos tempos, para que a gente tenha um processo penal mais democrático. Tá aí, importante esclarecimento. Obrigada mais uma vez, doutor Tiago Mota, advogado criminalista, batendo esse papo aqui com a gente. Até uma próxima.